Eu divaguei bastante aqui, tá me perdendo. Sim, a gente tá falando dos Do fatores que desenvolvimento. predispõem, né? Então, difícil, parece que tem um componente genético, mas a gente precisa de mais estudos para poder afirmar, né? Se eu entendi bem. Por enquanto, indiretamente, só a Por partir enquanto, da relação indiretamente. com esses traços, né? Que a gente... Neuroticismo e a conscienciosidade. Conscienciosidade, certo. Agora, vamos pensar no outro aspecto. O ambiente, as experiências que a pessoa tem. Então, eu entendo que tem um fator fundamental no desenvolvimento do perfeccionismo, né? Isso é bem caracterizado? Já? Isso é bem caracterizado do ponto de vista teórico, conceitual, então tem muitos modelos contemplam os aspectos ambientais, né, no desenvolvimento do perfeccionismo. É algo bem consensual, né? Tem alguns estudos, por exemplo, que apontam, a gente falou antes estava falando de cultura, nossa cultura, etc. Tem alguns pesquisadores, tem um trabalho muito legal que foi publicado em 2019, de dois pesquisadores ingleses. Eles mapearam o desenvolvimento, o aumento dos níveis de perfeccionismo num intervalo de 30 anos, né? Então, mostrando que aumentou muito. E qual população? Eles estudaram majoritariamente, tem canadenses, estadunidenses, mas você está falando faixa etária, se você estiver falando... de local mesmo, assim, na cultura ocidental, oriental. Majoritariamente na cultura ocidental. E eles fazem até uma reflexão sobre o papel da cultura ocidental, algumas características, né, presentes em muitos países ocidentais. Obviamente não é um blocão único, né, mas algumas características ali da cultura ocidental que provavelmente contribuiriam para esse aumento dos níveis de perfeccionismo, né? Eles citam, por exemplo, a ideia de individualismo, da meritocracia, né? Então tudo isso passa a ser visto como algo que possivelmente, no seu excesso, né, poderia criar um ambiente cultural que favorecesse o desenvolvimento do perfeccionismo em jovens, né? Aí eles estavam até mostrando, assim, isso tem sido maior em jovens do que em adultos, porque os jovens estão vivendo isso hoje, né? Estão tendo mais esse massacre aí a partir do acesso à rede social, das interações estarem muito pautadas, né? No que eu estou vendo ali, na rede social, né? Então isso daí é um ponto legal. Do ponto de vista de ambiente familiar, e também o ambiente familiar ele tem sido encarado como fundamental para o desenvolvimento do perfeccionismo, né? Então, se a gente voltar na história de vida da pessoa, ela provavelmente tem um ambiente familiar, que não são todos iguais, né, Andressa? Tem múltiplos componentes de um ambiente que podem gerar esse mesmo resultado, que é o perfeccionismo. Então, por exemplo, o perfeccionismo pode aparecer como uma estratégia compensatória do indivíduo para poder lidar com ambientes em que a negligência, o desinteresse dos pais é muito frequente, né? Como assim? O que tem a ver? Então, a criança entende que para os pais notarem ela naquele ambiente que não nota, né? Ela tem que sempre ser perfeita, ela tem que ser uma criança perfeita para os pais notarem, né? De preferência, evitando qualquer tipo de resultado ruim, né? Não fracassando, não errando, porque é assim que elas vão receber atenção. De forma semelhante, a gente pode perceber que pais que têm expectativas muito elevadas, cobram muito, são super controladores, eles também podem gerar um ambiente que via modelação, então observação ali, a criança observa aquilo, ela aprende a se comportar daquela forma, mas também porque ela entende que aquilo tem muito valor naquele ambiente. Então, ela aprende, né? Ela aprende também a funcionar dessa forma. E ainda tem uma terceira via, que é uma via em que o afeto dos pais, das figuras parentais, ele é um afeto condicional a desempenho. O que significa isso, né? Então, eu dou meu afeto, meu amor, né, a minha atenção, eu acolho quando a criança vai muito bem. E eu tiro isso, eu puno, né? Então eu tiro tudo isso quando ela vai muito mal. Né? Então o que a criança aprende? Eu não posso fracassar, porque se eu fracasso, as pessoas não gostam de mim.
Os meus pais não gostam de mim. Se eu acerto, se eu vou sempre melhor, se eu né, faço tudo sempre do jeitinho que o outro espera, eu vou receber o afeto. Então, isso é muito perigoso, né? Porque daí que talvez surja essa alto valor atrelado a desempenho, né? Porque vem um afeto condicional. Né, o afeto, ele não é equilibrado para todas as situações, né? Ele é realmente direcionado para onde tem conquista e retirado onde tem fracasso, onde tem erro. Então, esses são ambientes potencialmente perigosos, né? Que os pais criam, às vezes, não... Sem perceber, isso. Né? Inclusive, acha que talvez tenha sido criado assim, isso vai se perpetuando. Se perpetua, né? É um efeito... Como você falou, né? Comum filhos de perfeccionistas têm mais chances de serem perfeccionistas. Talvez por causa da criação. Um pai perfeccionista vai implementar isso na cultura familiar, né? Então, parabéns, você tirou 9 na prova, quando tirar 8... não tá bom. Não, quando tira 10, não fez mais do que obrigação, né? Certo, quando tira 8, tá péssimo, tem que se esforçar mais, tem que estudar mais, né? Recompensa a criança só quando ela alcança o resultado, não recompensa a criança pelo esforço dela. Então, ela entende que é só o resultado que importa. Né? Então, ela recebe recompensa, ela ganha presente, ela sai para tomar um sorvete, né? Uma coisa que ela gosta muito, só quando ela alcança aquele resultado que o pai esperava, que a família esperava, ou que a escola diz que é importante, enfim, né? Aí tem também a questão do ambiente escolar. Mas quando isso não acontece, quando isso acontecendo, a criança se esforçou, etc. e tal, ela não recebe reconhecimento pelo seu esforço. Né? Que é o que seria, do ponto de vista do desenvolvimento afetivo, emocional, né? Psicológico, da segurança psicológica, é o que é importante, né? Você valorizar o esforço. Não é para o pai não ter expectativa com relação ao filho, todos os pais, mães, né, têm expectativas. A questão é o desequilíbrio, a forma como isso é apresentado para a criança. Né? Então, a gente tem 3 aspectos importantes aí quando a gente pensa na criação. Né? Então, tem os 2 extremos, né? Então, os pais, a figura paterna e materna ali negligenciando, então não dão atenção e aí a criança, o adolescente vai entender que precisa compensar ter um altíssimo desempenho para ganhar atenção. Tem o outro extremo que são os pais super rigorosos e ensinando sem perceber, talvez, que a alta performance é o jeito de viver. Sim, são coercitivos, né, punitivos, sim. E no meio disso tem ainda a forma como porque eu sou pai também, né, a gente pode talvez hipervalorizar o resultado mais do que talvez o esforço... O processo, né? O processo, né? Interessante. Poxa, você está me levando a fazer uma série de reflexões aqui da minha própria história e tá sendo, assim, realmente magnífico esse episódio. E da minha atuação como pai, né? Assim, tem coisas, como você colocou, claro que os pais não vão fazer por mal, né? É a forma como eles entendem que devem criar os filhos, né? Mas talvez eles, sem perceber, estejam criando um ambiente que vai predispor o filho a desenvolver esse traço, né? De personalidade com o qual ele vai ter que lidar o resto da vida. Não é isso? Se não tiver terapia, se não tiver acompanhamento profissional, provavelmente o resto da vida. Sim.